No vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês como que eu descobri que eu era corna e não louca. Antes de contar a história, eu preciso deixar claro algumas coisas aqui pra vocês, tá bom? Primeira coisa é que eu saí de casa muito cedo. Eu tinha 12 para 13 anos por aí, então eu era muito nova, imatura. Eu tinha uma dependência emocional muito grande e também financeira da pessoa, então preciso deixar isso explicado. Segundo ponto é que eu tinha uma autoestima muito baixa, eu não me sentia bem, Eu nunca tive uma pessoa adulta que chegasse para conversar comigo. Tudo que eu aprendi sozinha, eu aprendi na prática, eu aprendi com o mundo. Não teve alguém que me ensinasse. Então eu era muito insegura e era super normal, até porque eu era muito nova, meu corpo ainda estava se formando, eu era muito magrinha, eu pesava tipo 47 quilos. E eu não entendia por que meu corpo não desenvolvia. Por toda a idade, filha. Hoje em dia tem menina com 12, 13 anos que parece que tem 16, 17. Tem menina com 16 que parece que tem 20. Outra coisa, gente, se vocês escutarem ruídos, releva, porque a minha mãe, ela é deficiente auditiva. Porém, ela faz muito barulho. Quando ela vai mexer em alguma coisa, abrir qualquer coisa, ela faz barulho porque ela não entende que ela tá fazendo barulho. Ela sabe que eu tô gravando e eu falei que ia gravar. E ela tenta não fazer barulho, mas pra ela é muito difícil, tá bom? Então, era Copa do Mundo e tava tendo festa, resenha e tudo. Eu não gostava de frequentar festa, eu não entendia qual era o sentido que a pessoa tinha de tomar cachaça, porque eu achava o gosto insuportável. Hoje em dia eu adoro, mas eu não gostava. E por ser praticamente uma criança, quando a gente saía, assim, eu ficava sempre com as meninas da minha idade, enquanto ele ficava lá na mesa, bebendo com o povo. E ele tinha uma amiga que era dona de um bar, e ela chamou a gente pra ir. Na verdade, era um casal. Ela tinha 2 filhas, e as 2 filhas dela tinham mais ou menos a base de idade minha. Uma tinha já 14 para 15 anos, e a outra era mais nova que eu. Acho que deveria ter uns 11 por aí. Então, quando eu chegava na casa dela, eu aproveitava para ficar com as meninas. Então, mesmo com as meninas ali, se divertindo com elas, eu sempre ficava de olho nele. O que ele estava fazendo, quem estava se aproximando, porque eu era muito ciumenta. Até que chega uma mulher e ela foi e cumprimentou todo mundo da mesa que ele estava, inclusive ele, e meu coração na mesma hora gelou. Ela chegou com 2 meninas, que eram filhas dela, muito bonitas, as meninas, muito bonita mesmo, e também na mesma base de idade que eu tinha. Então, vi as meninas vindo na direção que a gente estava, elas ficaram lá com a gente se apresentou, porém eu fiquei cismada com a mãe delas. Uma coisa que eu não entendia. Eu poderia ter ficado com ciúme das meninas, mas eu fiquei com o ciúme da mãe. Então, tipo, eu não entendi o porquê. Ok. Então, eu não me contentei, fui lá onde ele perguntei se ele conhecia ela. E ele falou que não, que só de vista ali, não conhecia de conversar e nem sabia nada dela, só de vista. A presença dela, né, nos lugares que a gente frequentava, porque eles tinham os mesmos amigos, então ficava ali todo mundo no mesmo convívio. Final de semana era banho, era festa. Eu, particularmente, não gostava muito, né, eu preferia estar em casa, mas ele sempre deixou muito bem claro pra mim que se eu não fosse acompanhar ele para os lugares, eu ficaria em casa. Então, para não ficar em casa, ele sabia da minha cisma com ela e ele gostava que todo mundo soubesse também. Então, ele comentava com as pessoas: ah, a Luana tem ciúme da fulana, olha, não sei o quê, sabe? E as pessoas meio que sorriam da situação. Ele fazia questão que as pessoas achassem que eu era ciumenta, que eu era louca, que eu morria de ciúme dele. As pessoas, não bastava eu e ele saber, todo mundo precisava saber também. Até que um dia a gente foi para um banho e um amigo dele, que estava presente, falou assim pra mim: cuidado com a fulana. Aí eu falei: como assim? Como assim? Ele: não, só cuidado. Aí eu fui questionar o bendito, ele falou que era coisa da minha cabeça, que talvez ele se enganou, não sei o quê, chamou o rapaz pra falar na minha frente e o rapaz desmentiu tudo, disse que não falou nada pra mim. Gente, eu comecei a me questionar, eu comecei a duvidar da minha insanidade mental, sério. Então ela ficou sabendo da minha insegurança e quando a gente tava no meio de todo mundo, assim, ela começou a falar que era difícil se relacionar com uma menina muito nova, né, com uma criança, que ela falou dessa forma, porque crianças eram imaturas e não sabia distinguir uma amizade normal com algo, né, mais profundo.
E ela falou um monte de coisa, né? Que eu comecei a duvidar de mim mesma. Eu comecei a achar que realmente eu era louca, que tudo aquilo era da minha cabeça, que eu era muito ciumenta, que eu precisava me tratar. Eu levantei da mesa, eu fui para um banheiro e eu lembro que tinha um pedaço de espelho. E eu comecei a chorar, 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 chorar. Me senti muito mal. Eu comecei a achar que eu precisava de ajuda, porque eu não estava bem. Algumas semanas depois, ele recebeu uma proposta de trabalho que ele teria que trabalhar 24 horas e folgar 24 horas. Com isso, a gente se mudou para uma casa que era mais próxima do trabalho dele. Era mais ou menos uns 6 a 7 quarteirões do local de trabalho dele. E aí deu certo, a gente alugou a casa, nos mudamos. E pra mim foi difícil, por quê? Porque eu não estava acostumada a dormir só, eu tinha muito medo, eu tinha paralisia do sono. Mas ele falou que se eu me sentisse insegura, eu poderia dormir com a irmã dele, que a irmã dele era casada, tinha uma filha e morava do lado da casa que a gente tinha alugado, tipo do lado. E no terraço da casa onde eu morava, tinha uma janela que dava acesso à casa dela, então pra mim me sentir segura. Só que detalhe, o namorado da irmã dele era um cara nojento, muito nojento e pervertido. Ele já tinha dado em cima de mim muitas vezes, já tinha comentado várias coisas. E eu sempre me esquivava, sempre tentava sair e não contar pro meu namorado da época, porque eu tinha muito medo de gerar uma confusão muito grande, de acontecer alguma coisa. Eu tinha muito medo disso. Então eu guardava pra mim, só me esquivava. Então é lógico que eu não ia me sentir segura na casa da irmã dele. Eu ia preferir dormir em casa sozinha, com um monte de paralisia do sono, do que dormir na casa da irmã dele com o cara lá, nojento. Eu sempre me questionava o fato, ele trabalhava 24 horas. Ok, mas ele não era obrigado a ficar 24 horas no trabalho dele. Ele poderia dar um pulinho em casa e me ver, mas ele nunca fazia isso. Quando ele ia trabalhar, ele ficava realmente as 24 horas fora. Isso eu até chegava a questionar ele, mas ele dizia que, mais uma vez, era coisa da minha cabeça. E assim, eu sempre sonhei muito, e os meus sonhos sempre me dizem alguma coisa. E eu tinha sonhado que eu tava com um papel na mão, caçando uma tal de uma Rua 4. Acordei no outro dia com esse pensamento dessa bendita Rua 4, e com aquela sensação de que estava acontecendo alguma coisa, que tinha alguma coisa de errado. Ele começou a esfriar comigo, começou a mudar o jeito dele comigo, e eu não entendia por quê. Ele não saía para outro lugar que não fosse para o trabalho, para casa, trabalho para casa. Então, eu comecei a achar, não, talvez seja cansaço, talvez ele tá só cansado e por isso ele não tá se dedicando tanto para mim. Tinha 2 casas do lado que tava vazia e era tipo uma rua inteira, uma fileira assim de casa, que era para alugar, de uma única dona, uma senhorinha fuxiqueira. Eu nunca vi um ser humano tão fuxiqueiro como aquela mulher. Ela dormia tarde da noite só para ficar vigiando a vida alheia. E aí, passando uma casa, a próxima casa foi alugada por uma moça muito bonita, que ela tinha uma base assim de 15 anos, mas um corpão muito bonita, gata mesmo, muito gata. E é lógico que eu me sentia insegura, porque eu tinha ciúme de qualquer mulher que chegasse próximo, eu tinha ciúmes. Porém, eu acabei ficando amiga dela, a gente acabou ficando amiga, e eu tinha muita pena dela, porque morava só, às vezes o irmão dela ia pra lá, mas ela ficava só, às vezes nem todo dia ela tinha o que comer. Então, tudo que eu comia, eu partia com ela. Se eu fazia uma comida, eu ia lá deixar pra ela. Se eu comia um pedaço de bolo, eu ia lá deixava pra ela. Pra vocês terem noção, o nível de amizade, uma vez ela foi em casa e ele tava lá, era um sábado, ele tava em casa. No caso, se ele tava em casa no sábado, ele ia trabalhar no domingo. Ia trabalhar no domingo de manhã até segunda, né, que era 24 horas. E ele tava em casa, ela chegou falando que tava sentindo muita dor de cólica, de toalha. Aí ela disse, opa, amiga, eu não sabia que ele tava aqui. Eu disse, não, tudo bem, pode entrar. Ela sentou, aí ela perguntou se eu tinha remédio pra cólica, eu falei que não tinha. Mas eu falei, se tu quiser eu vou comprar pra ti. E eu fui no sol quente, acho que bem uns 5 quarteirão depois, de bicicleta, comprar remédio de cólica pra ela. Beleza. Deixei ela enrolada na toalha com ele. Fui, voltei, dei o remédio a ela, ela tomou. Ok, minha amigona. Ela me convidava pra sair, eu sempre falava que não podia, que não tava afim, que não dava pra sair, porque a gente era comprometida, eu era casada. Ele começou a chegar tarde em casa, e no dia que era pra voltar pra casa, ele passava o dia bebendo, chegava em casa já bêbado.
E eu comecei a questionar ele, falar que estava errado, que ele precisava mudar esse comportamento dele. E ele nem aí, né? E eu falava, poxa, tu trabalha 24 horas. Eu posso usar essas 24 horas para fazer o que eu quiser. E eu simplesmente fico em casa, cuidando de casa, esperando tu chegar do trabalho. Foi aí que, de tanto ele fazer essas coisas e não me escutar, eu ameaçar a ele, dizer, olha, se eu saísse, você não ia saber. E ele, eu ia saber sim. Minha irmã mora do lado, e também, quando eu saía de casa e trancava a porta, o cadeado ficava para fora. Então, se eu saísse, a pessoa ia saber que eu saí por conta do cadeado ficar para fora. Mas eu falei para ele, meu filho, eu sou inteligente, eu só tô me segurando para não usar a minha inteligência. Aí eu, cansada, cheguei pra minha amiga e falei pra ela, amiga, é o seguinte, eu vou sair contigo sábado. Aí ela disse, mas tu disse que não sai, eu digo, mas eu vou. Ela, e como é que tu vai fazer pra sair escondida? Aí eu disse, não, eu vou sair pelo quintal. Eu vou pular o quintal, vou pular o muro até chegar na casa que tá vazia, passo pelo quintal, pulo o próximo muro até chegar na tua casa. Aí eu levo minha roupa, a gente sai, quando for de manhãzinha que eu voltar, eu tomo banho, retiro maquiagem. Eu não usava maquiagem, então era só lavar o rosto mesmo ali, botar a roupa de dormir e fingir que tava dormindo. Aí eu chegava às 6 horas da manhã. Então assim eu fiz, eu saí a primeira vez, né, botei meu plano em prática, que era sair pelos fundos, pulava uns 2 muros até chegar na casa dela. Lá eu me arrumava e a gente saía. Pela manhã, de novo, pulava o muro. Assim o cadeado ficava por dentro, ninguém sabia que eu tinha saído, a irmã dele também não. Eu deixava a televisão ligada, né, pra ela não perceber. E às vezes eu pedia pra uma prima dele, que era minha melhor amiga, pra ela ficar no meu lugar, porque a gente tinha uma voz muito parecida, então se ela falasse comigo, e aí, não sei o que, ela podia responder e se passar por. Porém, mesmo saindo escondida, eu não me senti bem. E eu fiquei com remorso, eu fiquei com a consciência pesada. E eu decidi que não ia mais sair, que eu não ia mais fazer isso mais. Eu ia deixar, dar um tempo, não sair mais. Ia chegar, conversar com ele, contar que eu tava saindo. E, sei lá, tentar resolver a nossa situação. Aí vem uma observação pra vocês, mulheres. Parece que homem, ele gosta de ser pisado. Quando você é boa demais com o homem, ele pisa em ti. É impressionante. Quanto tá boazinha. Então, o meu último final de semana saindo, que seria num domingo, eu falei, não, é a última vez hoje, eu não vou mais sair, amanhã quando ele vir eu vou conversar com ele e acabou. Aí a gente saiu, e lá eu não tava me sentindo bem, eu tava sentindo que ia acontecer alguma coisa, e eu fiquei com medo e quis voltar pra casa. E antes de voltar pra casa, eu passei num local que vendia arrumadinho, pra comprar arrumadinho. E passei, esperando o arrumadinho ficar pronto, quando um amigo dele passa. E aí chega por trás, assim, de mim, como se estivesse me abraçando. Aí eu afastei. Aí ele foi e falou assim, deixa eu te beijar. Aí eu, tá louco, menino? Repreendi ele, né, que não dava certo e tudo. E ele falou, pois eu vou agora, lá onde o fulano, que era meu namorado, e vou contar pra ele que tu sai pros lugares, tu vai pras festas, e vou aumentar ainda mais a história. Eu digo, pode ir. Peguei meu arrumadinho, fui pra casa. Não imaginei que ele ia acreditar no amigo dele, imaginei que ele ia acreditar em mim, que ele ia pelo menos conversar comigo, né? Ok. No outro dia pela manhã, era pra ele retornar pra casa entre 7 e 8 horas, e ele não voltou. Na segunda-feira, né? Eu achei muito estranho, nada de voltar. Falei com a irmã dele, tá sabendo do fulano? Ela disse, não, não sei. Beleza. Na esquina da casa que a gente morava, tinha um comérciozinho que a gente comprava fiado, pegava lá fiado. E eu fui, né, comprar, acho que biscoito, alguma coisa assim, e a mulher me olhou diferente. Quando eu fui lá, já era perto de meio-dia. Eu fiquei com preguiça de fazer comida e fui só pegar biscoito mesmo. E ela olhou assim pra mim diferente, e eu nunca tive filtro. Tudo que me dá vontade de falar, eu falo. Então eu falei assim pra ela, você quer me dizer alguma coisa? Ela disse, não, quero não. Mas eu senti que ela queria. Beleza, eu voltei pra casa, continuei esperando ele na porta e nada dele chegar. A minha melhor amiguinha, que morava do lado da casa, que eu saía com ela escondido, passou e falou assim, tá esperando o fulano? E eu falei, sim. Só que eu parei pra pensar, eu digo, como é que ela sabe que eu tô esperando? Porque era normal ele chegar do trabalho e eu ficar ali na frente enquanto ele ficava dormindo. Como é que ela sabia que ele não tinha chegado?
Então, quando ela voltou, eu perguntei pra ela, você tá sabendo de alguma coisa que eu não tô sabendo? E aí ela falou assim, eu vou tomar banho, quando eu voltar eu falo. Eu disse, não, fala logo. E aí ela chegou pra mim e falou, olha... E aí ela me revelou que o meu namorado, né, o namorado da época, tava na casa da mulher, a bendita que eu cismava e que eu era taxada de louca. Que ele tinha passado a noite inteira lá, que não era a primeira vez que ele ia pra lá. Tô repetindo muito lá. E, inclusive, naquele mesmo dia pela manhã, ele teria ido no comércio que a gente pegava fiado e comprado bebidas junto com o filho dela, para eles beberem. Eu entendi o porquê da mulher ter me olhado daquela forma. Meu mundo caiu naquele momento, eu fiquei muito mal mesmo. E eu simplesmente saí e fui para casa dela, para casa da mulher mais velha, porque eu queria ver com os meus próprios olhos, eu queria poder ver. E a minha amigona falou, não vai, espera, que eu vou contigo. E ela foi comigo. E quando eu cheguei, eu vi a cena, ele bebendo com ela. Até então eles não estavam fazendo nada, estavam só bebendo juntos, né? Mas só de ele estar na casa dela, já era uma coisa, já era algo. As filhas dela, como eu disse no começo, tinham uma amizadezinha comigo, de quando a gente se via nos lugares, de ficar junta, de brincar junto ali e tudo. Quando elas me viram, elas ficaram, sabe, mudou de cor. E eu cheguei pra ele, perguntei o que estava acontecendo. Ele começou a me xingar, falou que tinha visto um vídeo meu dançando até o chão e um homem passando a mão em mim. E eu falei pra ele, tu viu esse vídeo? Porque, gente, nunca existiu esse vídeo, nunca existiu isso. Ele falou, não, eu não vi, mas falaram. No caso, o amigo dele falou que tinha esse vídeo. Aí eu falei, como é que tu acredita em uma coisa que tu não viu? Como que tu acredita em uma coisa que tu não tem certeza que existiu? E eu falei, tu tá ficando com ela? E ele falou que não tava. Que só tava bebendo, que não tava. Aí eu falei, então vamos pra casa. Trouxa. Aí ela saiu na porta e viu a gente conversando. E ela falou, olha, Luana, a gente não tem nada. Ele bebeu aqui, tá zangado contigo, só que a gente não tem nada. Quero deixar isso claro pra ti. E eu só balancei a cabeça. E o irmão dele veio falar comigo, eu me distraí por um momento e eles dois sumiram. Sumiram. Perguntei pra minha amiga se ela tinha visto em que direção eles tinham ido e ela falou que não tinha visto, que era impossível de ela não ver. Ela não tinha como não ver. Eu segui caminhando, né, em sentido como se fosse pra casa, e passou um vigilante, aqueles vigilantes de rua. Até hoje eu lembro o nome dele, era Felipe. E aí ele falou assim, tá precisando de alguma coisa, moça? Aí eu falei assim, você viu um rapaz assim, assim, assim? Aí ele disse, vi, ele tá com uma mulher e uma criança, que no caso era ela e o filho dela. Aí eu falei, você viu onde é que eles entraram? Aí ele falou, ó, eles estão lá no bar da Rua 4. Rua 4. Aí eu disse, tá, ok. Cheguei no tal do bar da Rua 4. Quando eu fui caminhando, né? Então, quando eu chego no bar da Rua 4, eu encontro quem? A minha amiga, que morava do lado da minha casa, que era amigona, que eu dividia tudo com ela, lá no bar. E quando ela me viu de longe, tipo assim, de longe, ela gritou de longe. Tá fazendo o que aqui, Luana? Não sei o que. Tipo, como se fosse pra alertar que eu tava chegando. E aí eu desci da moto, fui ao encontro dela, perguntei se ela tinha visto ele. Ela falou assim, olha, eles estão aqui. E quando eles viram tu chegar, eles se esconderam. Não tem como eles ter visto. Eles escutaram ela falar e por isso eles se esconderam. Eu disse, escondeu aonde? Escondeu no banheiro ali atrás. Finge que vai embora e volta pra tu ver. Aí eu disse, tá bom. Aí eu falei alto pra ela, digo, tchau, amiga, eu vou pra casa. Vou esperar ele em casa. Fui pra casa. Ó a humilhação da bicha. Quando eu paro pra pensar, eu digo, que humilhação que tu passaste. Falei com o rapaz, o vigilante, né, se tinha como ele arrodear comigo, me deixar do lado. Ele falou, tem certeza que você não quer ir embora? Eu disse, não, por favor, você arrodeia comigo e me deixa do lado. Ele disse, tá bom. Então, ele deu a volta, né, parou do lado do bar e saiu. E eu entrei.
Aí quando eu entrei, eu fui em direção ao banheiro e vi eles, tinha uma mesa, né? Eles estavam em pé bebendo. E aí eu falei, e aí? Vocês vão continuar negando, vão falar, vocês vão admitir que eu não tava louca, o que vai acontecer? E aí ele começou a falar que realmente estava ficando com ela, que não era a primeira vez, isso, que eu não prestava, tal, que eu era isso, que eu era aquilo. E ele veio, tipo, de uma forma agressiva, a ponto de me bater, de querer me bater. E ela falou pra ele, não toca nela, né? E pediu pra ele me deixar em casa. A bicha tem um coração bom. Ela teve um coração bom, porque ela me defendeu, ainda mandou ele me deixar em casa. Então ele falou, vou deixar ela em casa, que tá tarde, e depois eu vou pra onde você. E ela, não, fica lá, vai te aquietar, não sei o quê. Aí eu falei, não, bicho, ele vai me deixar e depois ele volta pra passar a noite com você, não se preocupe, não. E no meio do caminho eu passei um telefone, esse telefone público, pra falar com a minha avó, pra avisar que eu ia voltar pra casa. E ele me deixou em casa. E aí, antes de sair, ele fala pra mim, Luana, fica aí, amanhã a gente conversa, se entende, né? Aí eu falei, tá, tu vai agora dormir com outra mulher, passar a noite com outra mulher e amanhã a gente conversa. Tá bom, pode ir, eu vou ficar te esperando aqui. Eu sempre fui debochada. Ele foi, saiu. Quando ele saiu, caiu a ficha de tudo. Caiu a ficha que a minha amiga sabia de toda a situação. Ela sabia que ele tinha um caso com ela. Ela sabia de absolutamente tudo e não me contou. Caiu a ficha de que quando o amigo dele foi dar em cima de mim, ele já sabia de tudo também. Ele já sabia que o meu namorado da época sabia que eu tava saindo. Ele já sabia de tudo, todo mundo já sabia. E só queria... Tava tudo armado, já era uma coisa armada já. E pra mim foi muito doloroso, né? Eu fiquei muito triste, eu não sabia o que eu ia fazer por conta da dependência, mas eu sabia que eu precisava tomar um rumo. Eu chorei muito arrumando as minhas coisas, até que eu tomei a decisão de ir na casa da minha amiga do lado. Pra brigar, pra bater nela? Não, porque eu era mole, eu era medrosa. Eu tinha medo de tudo. A bicha era uma trompa de mulher enorme. Perna grossa, o corpo, eu pesava 47 quilos, gente, pelo amor de Deus. Eu ia levar uma mãozada na cara que ia ficar desacordada. Depois que ele saiu, eu tive aquele choque de realidade. Saí na porta de casa, olhei em direção à casa da minha amiga e vi que ela tava olhando pela porta, sabe? Quando você afasta assim. E aí, quando eu saí na porta, ela fechou de uma vez. Aí eu fui lá, chamei ela pra ir na minha casa, pra gente pegar todos os móveis que tinha, tudo que tinha, levar pra casa dela. Quer dizer, quase tudo. Eu pedi pra deixar a geladeira e o fogão, porque ainda tava pagando. Mas o resto, tudo foi levado pra casa dela. Tudo que tinha de móvel lá era meu. E eu posso explicar isso em outro vídeo. Mas enfim, eu dei tudo pra ela, roupa, tudo. Eu só fiquei com uma malinha preta, com um pouquinho de roupinha. O resto foi tudo dado pra ela. Até as roupas que tava de molho, suja, eu levei pra casa dela, balde de compra, tudo foi pra casa dela. E cada vez que a gente carregava uma coisa da casa que eu morava pra casa dela, eu sentia um alívio, sabe? Eu sentia um alívio, como se eu tivesse saindo um peso das minhas costas. E quando a última coisa que eu levei pra casa dela, que eu lembro muito bem, foi um jarrozinho assim, um jarro de flor. Ela olhou pra mim e começou a chorar. Ela desabou. E eu olhei pra ela e falei assim, por quê? Por quê? Eu só queria saber de ti, por quê? Aí ela falou uma frase que ficou pra mim, tipo, ficou marcado em mim até hoje. Ela falou assim, você era boa demais pra ser verdade. Ou seja, ela quis dizer que achava que eu era falsa. A pessoa que dividia a comida, a pessoa que tava com ela sempre que ela precisou, todas as vezes que ela sentia dor de cabeça, dor de tudo, qualquer problema, eu tava ali perto dela. E ela achava que eu era boa demais pra ser verdade. Ela me pediu perdão, né? Falou que sabia de tudo realmente, me contou que, inclusive, eles tinham um caso há mais de 6 meses,
que era exatamente o tempo em que ele foi trabalhar nesse emprego. Então, as noites que ele estava trabalhando lá, que eu achava que ele estava 24 horas trabalhando lá, ele estava na casa dela. Eu com a consciência pesada, porque eu estava saindo para a festa, enquanto ele me traía, e não sentia absolutamente nada. Eu me senti ainda mais aliviada, porque eu tava me sentindo culpada, achando que eu merecia tudo aquilo, porque eu tava saindo escondida. Só que eu saía escondida, mas eu não fazia nada de errado. E ele não, ele ia dormir um dia sim, um dia não. Ele passava 24 horas com uma mulher e 24 horas comigo. Interessante, né? Eu falei pra ela que eu perdoava sim, e que, infelizmente, eu era sim de verdade, que eu tava sendo real sim com ela. Só que não acaba por aí. Eu peguei a minha malinha preta, a mosca querendo participar do vídeo. Peguei a minha malinha preta e fui em direção caçar um mototáxi para voltar para casa da minha avó. No caminho apareceu um homem, um noiado. E aí ele foi puxar minha mala para roubar a minha mala. E eu segurando a mala, ele puxando um lado, eu puxando o outro. E ele pegou algum objeto cortante, não sei se era faca, o que era, mas ele pegou alguma coisa e rasgou assim meu braço. E eu soltei a mala e corri. Eu não sei dizer pra vocês se ele chegou a correr atrás de mim, porque eu não olhei pra trás, né, no calor da emoção, no medo. E aí um pouco mais na frente, eu correndo, aparece o Felipe, o rapaz, o homem, né, que me deu carona de moto. Ele apareceu e falou, você tá bem? E eu falei, né, o que tinha acontecido. Aí, só que ele não tinha nenhum armamento nem nada, ele só me aconselhou não voltar para pegar a mala, para tentar pegar, me aconselhou que eu fosse com ele até a praça, caçar um mototáxi para mim para casa. E assim eu fiz, eu fiquei até, eu acho que 4 da manhã, para finalmente conseguir pegar um mototáxi e ir para casa da minha avó. Gente, como eu disse, isso foi uma das inúmeras coisas que eu já vivi. Das inúmeras vezes que eu fui taxada de louca, das inúmeras vezes que eu duvidei da minha insanidade. E é muito normal isso acontecer. Nós mulheres, a todo momento, somos colocadas como louca. A família dele falava que eu era muito ciumenta, que eu era muito imatura, quando, na verdade, a família dele sabia que ele tinha um caso com ela. A família dele, os irmãos, a tia, todos eles sabiam dela. Mas para eles era muito mais fácil dizer que eu era louca. Então, mulheres, uma frase que eu carrego comigo também é que se há dúvidas, há certeza. O que eu quero dizer com isso? Se você desconfia de alguma forma do teu parceiro, mesmo que seja uma mínima desconfiança, é porque tem alguma coisa sim. Às vezes a gente sabe que existe, mas a gente finge que não tá vendo, para conviver naquele relacionamento fictício, que muitas vezes você tá vivendo no relacionamento sozinho. Então, no dia que um homem chegar pra você e dizer pra você que você é louca, você não é louca. Você nunca foi louca. Então, meninas, essa foi a minha história. Eu espero que vocês tenham gostado. Ainda tenho muitas histórias ainda, viu? Eu posso contar como foi que eu consegui desbloquear um celular tirando a impressão digital do cara. Consegui coletar a impressão digital e desbloquear. Pode ser assunto para algum vídeo. Eu vou estar influenciando as mulheres, mas enfim, pode ser. E é isso. Chegamos ao fim do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da história, né? Verídica. Eu tenho várias histórias para contar. Dizer para vocês, mulheres, não aceitem menos do que você merece. Se você é uma mulher que dá respeito, receba respeito. Se você é uma mulher que dá amor, receba amor. Não aceite menos do que você dá, tá? E é isso, até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve, tá bom? Se inscreve, não custa nada.